Tupi, ele vem aí, ele deixa você na cara do gol. Luiz Penido, meus amigos da Super Rádio Tupi, torcida do Botafogo, que vai cantar Segue o Líder até a próxima rodada, pelo menos. Vai vir aí data FIFA, vai passar um tempo. Se havia alguma dúvida sobre quem é o melhor time do Brasil nesse momento, se alguém tinha alguma dúvida, hoje não tem mais. O melhor time do Brasil no momento é o Botafogo. O melhor elenco, o time que você troca jogadores e continua rendendo a mesma coisa. Botafogo deu uma aula de futebol hoje em cima do Fortaleza. 2-0 foi pouco, que nem aquele 4-1 sobre o Flamengo foi pouco, podia ter sido 6 ou 7. Hoje, o 2-0 é um placar mentiroso, perto do que foi o desempenho das duas equipes dentro do campo. Botafogo deu uma aula. Se não foi uma perfeição, foi perto disso. A gente tinha comentado antes do jogo. Se o Botafogo quiser vencer, ele tem que fazer uma partida perto da perfeição. Se possível, na perfeição. Não foi, alguns erros aconteceram. Teve uma bola, agora no final o jogo estava 1-0 ainda, com o Bastos errando uma bola boba, dando no pé do adversário, na saída de bola. Mas é difícil você jogar 100% do tempo sem cometer erro algum. E o Botafogo mandou no jogo, se impôs ao adversário, sofreu muito pouco em termos de ação ofensiva do time adversário. Daqui a pouco eu vou passar para vocês o scout da partida, que o Acerge Informa nos manda sempre, para mostrar como foi a superioridade do Botafogo em números. Porque no campo, visivelmente, um time jogou e o outro não quis jogar. O Botafogo jogou e o Fortaleza tentou não deixar o Botafogo jogar. Até, vamos dizer, méritos, se defendeu briosamente, se defendeu sem dar pontapé, não teve violência no jogo, um cartão amarelo para o Cardona por uma falta mais dura, depois um cartão amarelo para o Kervin, que fez uma falta que para mim merecia até expulsão, mas foi uma disputa de bola, só que ele foi por trás. E o outro é porque se engalfinharam ali buscando a bola o Pedro Augusto e o Marçal. E o Botafogo teve um cartão do Gregor e um cartão do Bastos. Isso é um jogo limpo, um jogo disputado na bola. E na bola tá difícil ser superior ao Botafogo. Jogando bola, esse time do Botafogo está primoroso e joga no corajoso 4-2-4. A linha de 4 do Botafogo com o Matheus Ponte crescendo de produção. Será que a sombra do Vitinho, que hoje estava aqui no estádio Newton Santos para ver o jogo, já contratado, segunda-feira já vai estar treinando com o time, talvez no próximo jogo já esteja à disposição, talvez não, com certeza estará, porque tem a parada da data FIFA, tenha feito ele se mexer, se motivar. Opa, tem uma sombra agora, eu vou ter que correr mais, porque tem um outro moleque aí para disputar comigo, que é o Vitinho. E ele jogou bem hoje, inclusive defensivamente, que é uma certa deficiência dele. Bastos, Alexander Barbosa e o Marçal, porque Cuiabano jogou 3 minutos, sofreu uma lesão. Um time que perde um jogador com 3 minutos por lesão, normalmente fica preocupado, se abate um pouco, porque tem um plano de jogo para aquele jogador. Mas ele sai e entra o Marçal e o time não sente. O nível de atuação é o mesmo. O Marçal, inclusive, fez um cruzamento para um gol, que foi anulado porque da canela para o tornozelo dele havia um impedimento marcado lá pelo VAR, na hora que passou aquela linha maldita lá, às vezes torta, uma linha que nem sempre é uma linha reta. O Botafogo teve, no jogo todo, 65% de posse de bola contra 35% do time do Fortaleza. No primeiro tempo chegou a 75%, terminou com 65%. É muita coisa para um time que está enfrentando o líder do campeonato. O Fortaleza ter só 35% de posse de bola, como líder do campeonato que ele era até antes da partida, é quase nada, é praticamente nada. Ele deu o jogo para o Botafogo e tentou se defender. Vou tirar os espaços, porque se eu empatar, estou um ponto na frente, continuo o líder do campeonato e o Botafogo não vai mais jogar contra nós. O adversário direto já está superado. Então ficou tratando de se defender. Claro que ele pode jogar mais do que isso, tem time para jogar mais do que isso, mas não tem mais time do que o Botafogo. Botafogo hoje se impõe a qualquer adversário. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Internacional, São Paulo, a qualquer adversário. Não quer dizer que vai ganhar todos os jogos,
Evidentemente que isso é futebol. Os erros, às vezes, prevalecem para o outro time, os erros de um time prevalecem a favor do outro, decidem partidas a favor do outro. Mas que o Botafogo não teme enfrentar ninguém, não teme, em casa ou fora de casa. Claro que principalmente em casa, com esse espetáculo que a torcida dá a cada jogo aqui no estádio Newton Santos. Tá aí a galera, não foi embora ainda. Agora que o time se despediu do campo, foi pro vestiário, é que os torcedores começam a sair, porque mesmo depois do jogo encerrado, os torcedores ficam ali balançando, acenando as suas bandeiras, fazendo a sua coreografia e dando o seu grito de incentivo aos jogadores. Craques do jogo hoje, difícil escolher um só, hein? Igor Jesus fez 2 gols, como não ser o craque do jogo? Fez 3 e um foi anulado, que o primeiro dele foi o do impedimento do Marçal, que cruzou e ele cabeceou no canto, e o impedimento só foi marcado depois, quer dizer, não foi assim, fez o gol porque já estava marcado impedimento, não, porque o Bandeirinha hoje em dia, ele deixa a jogada seguir até o final para depois acenar. No que às vezes há uma certa razão, nem sempre há, mas às vezes há, nesse caso houve. E aí, impedimento. E ele foi lá e fez mais 2 gols. O Thiago Almada fez hoje, eu acho que a melhor partida dele no Botafogo. Está começando a se ajeitar, a se achar confortável no time. Seus espaços. Não é só ele achar o espaço dele, é ele achar o espaço dentro do time. Porque não adianta ele correr na mesma região, no mesmo pedaço de campo do Savarino, por exemplo. Ou do Igor Jesus mais lá na frente. Ou mais atrás aqui no mesmo pedaço do Gregory quando avança. Hoje o Almada está se achando confortável no time, criando jogadas, se movimentando, caindo pela meia direita, pela meia esquerda, municiando os atacantes, está jogando de maneira confortável. E o Marlon Freitas, mais uma vez decisivo. O lance do segundo gol foi um daqueles lançamentos primorosos. Ele não faz um chutão para frente, ele faz um lançamento. O primeiro foi logo aos 3 minutos de jogo, quando o Cuiabano se machucou, foi um lançamento do Marlon de 40 metros, quase 50 metros. Achou o Cuiabano na esquerda, o Cuiabano correu, fez um cruzamento, a bola foi para escanteio e ele sentiu a coxa. No lance seguinte já pediu para sair. Fez outras bolas muito bem metidas para o Luiz Henrique na direita, na esquerda para o Marçal, para o Igor Jesus lá na frente. Ele tem uma visão do jogo ampla, toma conta daquele meio campo, o Marlon Freitas. E o Luiz Henrique é infernal. Luiz Henrique não pode ser marcado por um jogador só. Teve 3 grandes oportunidades, uma no primeiro tempo, em que ele driblou demais. Ele driblou a primeira, driblou a segunda, ficou com um gol de disposição, mas a bola estava para o pé direito finalizar. Ele então quis dar uma outra ajeitada, um terceiro drible, e o zagueiro Kusevich então desarmou. E depois, no início do segundo tempo, quando ele fez a sua jogada preferida, aqui pela direita, leva na diagonal para dentro da área, para cima do marcador. O marcador não sabe se ele vai cortar para o fundo ou para dentro do campo. E nessa dúvida que o marcador fica, ele limpa a jogada do primeiro, vem o segundo na marcação, que tem sempre dobra, limpa a segunda e bate, a bola raspa o ângulo. E na segunda ele tirou menos, mas aí tirou demais, ou tirou do canto, né, para acertar o goleiro. Deu chance do goleiro João Ricardo fazer a defesa. Foram as chances do Luiz Henrique, que saiu exausto. Houve um momento até que ele botou a mão no joelho, parecendo sentir alguma coisa, mas aí o técnico trocou e botou o Tiquinho. E o Gregory é aquele cão de guarda, aquele Espírito Santo da defesa do time do Botafogo. Ele está em todos os lugares, o cara parece que se multiplica. Ele aparece lá na cobertura do Marçal, ele sobe para marcar o lateral que vem atacando pelo lado onde o espaço do campo está vazio. Ele se aproxima da área, ele fez uma jogada no primeiro tempo que eu gosto muito que qualquer volante faça. Ele sai arrancando pela direita e vai levando na velocidade. Quem aparece, ele dá um drible curto em velocidade, vai adiante e chega ao lado da área para fazer o cruzamento. Esse tipo de jogador, de jogada, mata qualquer defesa pelo improviso. Ninguém espera que um volante faça esse tipo de jogada. E o Gregory sabe fazer. E aí, quando o Savarino cansa, hoje o Savarino não esteve tão brilhante, entra o Matheus Martins. Ele entrou hoje pela direita. Ele rende melhor pela esquerda. Mas lá estava o Thiago Almada. Eu acho que ele podia trocar, botar o Thiago Almada mais pela direita e o Matheus Martins pela esquerda, onde ele já
provou com 2 gols que fez contra o Flamengo, que é decisivo. Mas de qualquer maneira, é outro jogador que entra sempre muito bem no time. Grande vitória do Botafogo, 2-0, pula para a liderança do campeonato. E agora, meu amigo, não tem mais aquele negócio de ficar com medo de uma tragédia acontecer. É jogar jogo a jogo e acreditar que o Botafogo tem sim total e absoluta condição de ser o campeão brasileiro. Vale lembrar que o Fortaleza tem um jogo a menos, o Botafogo chegou a 50 pontos e o Fortaleza tem 48. Ele tem um jogo ainda contra o Internacional. Então ele ainda pode superar o Botafogo. Então pés no chão, cabeça fria, coração quente, comemorar a vitória para a torcida do Botafogo e celebrar a liderança do campeonato, Penido.